Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente. E dessa vez vou mostrar um vídeo na qual são dadas duas tensões limites, tensões admissíveis de tração e compressão. E vocês vão ter que descobrir qual que é o momento máximo que pode ser aplicado a uma viga. Essa viga é estrudada, e existe uma canaleta nessa viga. Tá? Mas não antes de deixar uma bela reflexão para vocês, que é a seguinte. Vá lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando para baixo do meu umbigo. Beleza? Bora pro exercício! Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de momento fletor em resistência dos materiais são as seguintes. Coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área transversal em mais elementos, calcular a área dos elementos individuais, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça, calcular os centroides da peça e, por último, calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz assim, sabendo que para a viga a tensão admissível é de 82,7 MPa em tração, então a tensão de tração é 82,7 MPa, e de 110,3 MPa em compressão. Então está aqui, a gente coloca negativo por ser compressão, 110,3 MPa. Determine o maior momento fletor, então ele quer encontrar o momento fletor, que pode ser aplicado. Então para baixo aqui, qual que é o maior momento fletor que eu posso aplicar aqui, considerando as tensões de tração e de compressão. Pois bem, vamos encontrar, aqui, esse perfil, virando a peça de lado, tem esse formato aqui, A seção transversal dele é isso aqui, É um retângulo que tem um semicírculo aqui vazado, Então ele é uma canaleta, Tem uma canaleta aqui de semicírculo, tá? A próxima etapa seria aplicar o diagrama de corpo livre, mas essa peça aqui não tem vários apoios, várias forças, Se ela fosse uma viga com vários apoios e forças, aí você teria que fazer um diagrama de momento fletor e força cortante e saber qual que era o maior momento aplicado ali. Como não é o caso, essa etapa aqui a gente consegue eliminar e ir para a próxima etapa. Bom, tendo aqui as informações do enunciado, a próxima etapa é subdividir a área da seção transversal dos elementos. Então a área original é essa aqui, Esta é a área original, na qual eu preferiria, analisando aqui, subdividir em um retângulo, e depois um semicírculo aqui, a metade de uma circunferência, Então em dois elementos aqui é o suficiente para essa representação, tá? Beleza, então vamos colocar esses elementos aí. Então, o primeiro elemento fica aqui, o nosso retângulo, que é uma altura de 30,5 milímetros, com a base de 61 milímetros. E nós temos que pegar a distância do chão até a metade desse elemento, E qual que vai ser essa distância? Dividir a altura por 2, Então, se eu dividir por 2, vai ser 15,25 milímetros. Nós chamamos de y/1. Agora, para o segundo elemento, funciona um pouco diferente, Porque aqui a gente só tem a informação do raio dele, que é 19,05 milímetros, o raio 2. Com isso, com essa informação, como é que eu vou descobrir qual que é a distância do chão até o centro do elemento? No final dos livros de resistência dos materiais, tanto o Beer quanto o Heibler, sempre tem um apêndice lá, uma tabela, que demonstra como calcular esse centroidezinho aqui, No caso de uma circunferência cortada pelo meio, um semicírculo, existe esta equação pronta aqui, ele até está com essa figura aqui, 4R dividido por 3π, tá? 4R dividido por 3π. Como é que a gente calcula isso, então? Vamos pegar e multiplicar 4 vezes o R2 aqui, e dividir por 3π. Nós vamos ter daí o y/2, tá? 4 vezes 19,05 dividido por 3π. E essa distância passa a ser, então, de 8,085 milímetros, tá? Engana, Porque tem pessoas que pegam, o raio está 19,05, eu vou pegar e dividir por 2, Não é bem assim, Porque se você pegar 19,05 dividir por 2, dá 9,525. Então, veja que já tem ali
quase 1,2 milímetros acima, né, do valor real que deveria ser. Mas essa é a forma correta de você calcular o y/2. Na dúvida, vai lá no apêndice do livro, né, de resistência dos materiais, que vocês vão encontrar. Né? Uma geometria desconhecida, né, uma elipse, alguma coisa nesse sentido, vai lá e procura, não divida por 2, que você vai estar cometendo um erro. Feito isso, a próxima etapa é calcular as áreas dos elementos. Bom, a área do elemento 1 é piada para vocês, né? A área de um retângulo aqui é base vezes altura. Então temos, né, que transformar sempre, divide por 1000, né, para transformar em metro, né? Então 61 milímetros em metro é 0,061 vezes 0,0305, né, que é o 30,5 milímetros aqui. E você vai ter uma área de 0,0018605 metros quadrados, tá? Então esta é a área do primeiro elemento. Do segundo elemento, né, se a área da circunferência é πr ao quadrado, a metade dela, né, é πr ao quadrado dividido por 2. Mas na dúvida, no final, né, do livro, tá também as áreas de cada uma das geometrias lá, tá? Então confere lá, não acredita em mim, né? Vai lá, confere que a área é essa aqui mesmo, tá? Beleza, feito isso, substitui, né, o valor de raio 2 aqui, já deixando em metro, não esqueça de levar ao quadrado, e vocês vão ter uma área de 0,00057 metros quadrados, tá? Ok, eu sempre coloco todas as casas aqui, né, porque eu, na verdade, uso o valor da calculadora, então o valor da calculadora ele pega todos os valores, né? Eu sempre vou deixando salvos os valores na calculadora. Mas, né, se quiser deixar abreviado aqui, né, deixa em notação científica que eu acho que fica melhor, né, para você usar depois. Aí, de posse desses dois resultados de área, nós vamos à próxima etapa, que é calcular a linha neutra. A linha neutra é a linha onde não vai ter nem tração nem compressão, por isso que é chamada de linha neutra. Mas essa aqui é uma etapa mais chatinha, nós vamos ter que dividir ela em duas etapas ainda. Ó. Primeiro, encontrar o somatório das áreas, que nesse caso aqui, né, eu já tenho as duas áreas aqui, mas reparem o seguinte, né, a segunda área ela é vazada. Né, a segunda, embora eu deixei aqui em verde maciço, né, só para destacar, mas ela é vazada aqui, ó. Porque tem essa canaleta aqui, né? Esse formato de canaleta aqui, né? Logo, então, o somatório das áreas, eu não vou somar elas, né? Eu tenho que pegar minha área maciça, que é a área 1, e descontar a minha área 2, né? Que é esta área do semicírculo aqui. Então, coloco os dois valores de área aqui, mas só que diminuindo o maciço do vazado. E nós temos, então, o somatório das áreas de 0,00129 metros quadrados, tá? Feito isso, né, vamos à próxima etapa, então, que é o somatório da distância do chão até o centro, né, vezes a área de cada elemento. No nosso caso aqui, o primeiro é 15,25 milímetros, né, ó, área 1 vezes o y/1 vai ser, a área a gente calculou aqui, né, 0,0018 vezes 0,01525, e vocês vão ter, então, o A1 vezes y/1 de 0,0028372625 metros ao cubo. Tá? Semelhante fazemos então com o elemento 2, né? Então A2 vezes y/2 vai ser a área 2 que a gente calculou vezes o y/2, que é esse 8,085 milímetros aqui, né? Só que passando para metro, né? Dividindo por 1000 vai dar isso aqui. Ó. Feito esse cálculo aqui, nós vamos ter então A2y/2 de 0,0004608886175 metros ao cubo. Tá? Então, vou botar aqui o A2y/2. E no somatório não é diferente. Né? Quando eu for somar os y barra vezes a área, tem que prestar atenção que aqui não são duas áreas maciças. Né? Essa está maciça, mas a outra está vazada. Né? O semicírculo está vazado por causa da canaleta. Então, diminui, né, o maciço do vazado. E aí, somatório dos y vezes as áreas, é só pegar os dois valores aqui que a gente acabou de calcular, né? Maciço menos o vazado, e vocês vão ter, então, que esse somatório é 0,000237637 metros ao cubo. Tá? Aí, então, a gente consegue calcular, né, a linha neutra, né? Porque a linha neutra vai ser esse y barra aqui, né? Representa a linha neutra, vai ser
é o somatório dos y barra vezes a área dividido pelo somatório das áreas, né? A gente acabou de calcular esses dois valores, né? Só substitui e temos então uma linha neutra de 0,018415 metros, né? Ou 18,415 milímetros, né? Qual que é a linha neutra considerando aqui, né? Qual que é a linha neutra considerando aqui, né? Como o raio aqui é 19,05, ele vai ficar um pouco abaixo do raio e um pouco acima desse y barra 1. Tá bem aqui, ó. Né? Então a linha neutra, né, tá passando exatamente nesse ponto aqui, ó, né? E exatamente nessa linha neutra não vai ter tração e não vai ter compressão, tá? Então a linha neutra é esta daqui. Beleza. O que vai acontecer agora? Nós precisamos ir para a próxima etapa, que é calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, que é, né, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, ou seja, do centroide, né, que é sempre do chão. Lembrando que a linha neutra também está do chão, né, do chão para cima aqui, né. Então sempre essa distância do chão até o centro, né, menos a linha neutra que dá o centroide. Então a gente vai chamar de D1 e D2, mas mantenha o respeito. Então tá aqui, ó, o D1, né, tá essa distânciazinha aqui, que é do centroide até a linha neutra, e o D2 já é um pouco maior, né? Quer dizer, D2, mas mantenha o respeito, ó. Já é um pouquinho maior aqui, né? Como que eu faço para calcular? O D1 é simples, né? Se a linha neutra está aqui em cima, o D1 vai ser a linha neutra menos o y barra 1. Substitui os valores, né? 0,018,415 menos 0,01525. O D1, né, vai ser 0,003165, né, metros, ou 3,16 milímetros aqui, né. O D2 vai dar um pouquinho maior, mas o princípio é o mesmo, porque se a linha neutra está lá em cima, D2 vai manter o respeito, vai ser y barra menos o y barra 2, né. Substituir os valores, né. Então tá aqui, ó, o y barra, que é a linha neutra, acabamos de calcular, 0,018415, e o y2 barra, que era essa distância que a gente pegou aqui, ó, 0,00808 aqui, né? E nós vamos ter então um D2 mais manter o respeito de 0,01032999 metros, ou 10,33 milímetros aqui aproximadamente, né? Avançamos então à próxima etapa, que seria calcular o momento de inércia individual de cada elemento. Do primeiro elemento é fácil, né? Porque de acordo com a tabela dos apêndices, né, que é essa mesma tabela que tem aqui do centroide, né, ele também dá os momentos de inércia individuais de cada geometria. Do retângulo é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Né? Então essa aqui é simples, né? Substituímos, né, os valores já em metros. Então tá aqui, ó, a base que era 61 milímetros, a altura que era 30,5 milímetros, já convertidas para metro, e não esqueçam de passar a altura ao cubo, que está aqui, ó, né? Altura elevada ao cubo, divide por 12, e vocês vão ter um momento de inércia individual do primeiro elemento de 144,2275 vezes 10 na menos 9 metros na quarta, tá? Já para o segundo elemento, não é esta equação aqui, não vai usar a mesma equação, até porque eu até sei quanto é essa base aqui, sei também quanto é a altura, mas não é assim que funcionam as coisas quando é um semicírculo, né? Na verdade, a equação é assim, ó, é 1/8 de PR na quarta, tá? Para o elemento 2. Está lá, né? Não confia em mim, vai lá no livro do Beer, do Heibler, e olha no final, no apêndice lá, que vocês vão ver, né, que a inércia individual de um semicírculo é 1/8 de PR na quarta. Pegamos, então, e no lugar do R, vamos colocar o R2, né? Então, 1/8 de 0,01905 elevado à quarta, não é ao cubo, não é ao quadrado, é na quarta. E vocês vão ter, então, aqui a inércia individual do segundo elemento de 51,717 vezes 10 na menos 9 metros à quarta. Tá? Então, essas são as inércias individuais de cada um dos elementos. Bom, de posse das inércias individuais, nós vamos à próxima etapa, que é calcular o momento de inércia da peça. Mas o momento de inércia da peça, ele é um somatório dos momentos de inércia individual mais a área vezes o d ao quadrado, tudo individual, né? Então a gente faz individual para depois fazer o somatório, né?
Então tá, a inércia mais área vezes d ao quadrado do primeiro elemento, né? Tá aqui, ó, inércia 1 mais área 1 vezes d1 ao quadrado vai ser, então, 144,227 vezes 10 na 9, que é a inércia que a gente calculou, mais, aí tem que cuidar que isso aqui é outro termo, tá? A área que a gente tinha calculado lá no começo do primeiro elemento, vezes o D1, que também foi encontrado aqui, ó. Só que esse D1 está ao quadrado, tá? Feito isso, nós vamos ter, então, uma inércia individual de 162,865 vezes 10 na menos 9 metros a quarta, tá? Então, esta é a inércia mais a área 1 vezes D1 quadrado, tá? Então, tudo isso aqui dá esse valor aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o elemento 2, né? Nós temos a inércia individual do elemento 2, temos a área 2 e temos também o D2, mas mantém o respeito. Substituímos os valores, então está aqui a inércia individual do elemento 2, acabamos de calcular, né? 51,717 vezes 10 na 9, mais, aí vem aqui um novo termo de área, que está aqui, ó, 0,0057 vezes o 0,010 aqui, ó, que era o D2, mas mantém o respeito. Só que esse D2 está ao quadrado, não esqueçam disso. Faz esse cálculo aqui, vocês vão chegar, então, a resposta de inércia individual 2 mais área 2 vezes D2, mas mantém o respeito ao quadrado, de 112,546 vezes 10 na menos 9 metros a quarta. E agora, né, a gente pode, então, calcular a inércia, porque a inércia é um somatório. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, como essa área é vazada, e eu estou falando isso desde o começo do vídeo, né, mas é para fixar isso na cabeça de vocês, como essa área aqui é vazada, vocês vão pegar e diminuir, né, porque vão pegar a maciça e diminuir da vazada aqui, né, que é a da canaleta do semicírculo. Então, diminui, né, uma da outra aqui, e vocês vão ter, então, esses dois valores que a gente acabou de calcular, né, um menos o outro, e vão chegar, então, no real momento de inércia. Então, esse aqui é o momento de inércia da peça, que é 50,318 vezes 10 na menos 9 metros na quarta. Então, este é o momento de inércia dessa peça. Então, de posse do momento de inércia, nós vamos à penúltima etapa, que seria calcular os centroides da peça, que nada mais é a distância das extremidades até a linha neutra, né? Tanto a extremidade superior quanto a extremidade inferior. Então, tá aqui, ó. A extremidade superior eu vou chamar de C1 e a extremidade inferior eu vou chamar de C2, tá? E como é que eu vou calcular, né? O C1, na verdade, vai ser a altura, né, desse elemento menos a linha neutra, né? Então, a altura C1, ou C1, vai ser a altura do elemento retangular aqui, ó, que é o total, menos a linha neutra. Como nós temos aqui os valores tanto da altura quanto da linha neutra, já tudo em metro, né? Diminui os valores aqui e você vai ter, então, que o C1 equivale a 0,01208 metros, tá? Ou 12,085 milímetros, né? E o C2, que está aqui embaixo, é a própria linha neutra, né? Ó, essa distância do C2 e a distância da linha neutra é a mesma. Então, C2 é a própria linha neutra, o C2 vai ser 0,018415, né? Ou 18,415 milímetros, tá? Ok. Dito isso, vamos fazer uma análise então, né? Porque assim, ó, se o maior momento que poderia ser aplicado era para baixo, que nem a figura lá no início do exercício, né? Nós estávamos com o momento aplicado para baixo. O que vai acontecer aqui, né, se eu estou aplicando o momento para baixo? Essa peça que está engastada aqui, quando ela for aplicado o momento aqui, exagerando, né? Eu estou exagerando aqui, ela vai sofrer toda esta deformação aqui, né? E eu tenho a linha neutra, né? Tem uma linha neutra aqui que não está sofrendo nada. Minha linha neutra não sofre nada, né? Porque nela não acontece nada. Mas abaixo dela, já que eu tá virando para baixo, eu vou ter compressão, uma vez que esses elementos aqui estão comprimidos, e acima da linha neutra eu vou ter tração, uma vez que esses elementos aqui estão tracionando. Com isso, né? Sabendo que abaixo da linha neutra é tração e acima é compressão, como é que eu sei isso? Porque eu estou entortando para baixo, o momento está para baixo. Se fosse o momento para cima, seria o contrário, né? Ele ia envergar para cima, na parte de cima seria compressão e a parte de baixo seria tração. Mas aqui, né, incorpora este caso aqui, né? Com isso, né, então a minha equação, né, da tensão admissível é momento vezes o centroide sobre I.
Nesse caso, nós vamos ter então, isolando o momento, né? Vai ser igual a tensão admissível, joga para o outro lado, essa inércia aqui, ó, e divide esse C que está incomodando, multiplicando, passa dividindo. Ó. Então o momento vai ser a tensão admissível vezes um momento de inércia sobre o centroide. Em tração, eu vou ter a parte azul para cima aqui, né? Que vai ser então o momento de tração. O maior momento aplicado em tração que eu posso ter vai ser a tensão de tração vezes a inércia sobre C1. E em compressão, né, compressão sempre negativo, eu vou ter a parte verde, que é a parte de baixo aqui, né? Óbvio que aqui não está sofrendo nada porque está vazado, mas vai ser essas duas bases aqui, ó, né, desse elemento. Vai ser, então, menos a tensão de compressão vezes a inércia dividido por C2. Então, esse é o momento de compressão, tá? Então, beleza. Feito isso, vamos, então, à última etapa, que é calcular o momento fletor ou as tensões de tração e compressão. Como o enunciado forneceu as tensões de tração e de compressão, né, é exatamente o momento fletor que ele queria saber. Beleza, então agora, né, que eu sei a equação, momento fletor em tração, né, máximo, né, que eu posso aplicar vai ser a tensão de tração admissível, que está lá, ó, vezes a inércia dividido por C1. Então substituímos os valores, né, porque eu tenho aqui a inércia agora, né, que é 50,318, está aqui. A tensão de tração ela está em megapascal, então só cuidem aqui, né, 82,7 vezes 10 na 6. E aqui está a distância C1, que é 0,01208. Tá? Feito isso, então, o maior momento em tração, que pode ser aplicado, é de 344,341 Newton vezes metro. Tá? Então, esse é o maior momento que pode ser aplicado em tração. E em compressão, né, nós achamos aqui a equação, vamos substituir, né, uma vez que a compressão lá é negativa, então substitui ela aqui com sinal negativo também, que é menos 110,6, menos 110,3 vezes 10 na 6, porque é megapascal, né, o mega é 10 na 6, vezes a inércia que está lá, né, a gente tinha encontrado a inércia, que é 50,318 vezes 10 na 9, dividido ainda por 0,018, que é o C2, que está aqui, ó, que a gente encontrou aqui o C2, né? Com isso, nós vamos ter um momento máximo em compressão de 301,392 Nm. Acabou o exercício? Não. Não pelo seguinte. Analisem comigo agora, e esse é um ponto importante, tá? O exercício tinha pedido para a gente analisar qual que é o maior momento que eu posso aplicar nessa peça aí, né? Estrudada, né? Qual que é o maior momento? Ó, se eu tenho aqui na tração 344 e na compressão 301, se eu aplicar o de tração 344, o de compressão já se foi, já. Ó. Eu já rompi por compressão, porque ele é menor, né? Então, imagina, eu aplico exatamente essa tensão aqui, 340, imagina, né? 340. De tração não rompeu, mas em compressão já se foi para o espaço, né? Agora, se eu aplicar aqui 300, que é menor que o da compressão, eu não comprometo o de tração aqui, que é 344. Então, o maior momento que pode ser aplicado nessa peça aqui é o de compressão, né? Então, não confunda, né? O maior momento é o menor que eu encontrei, né? É o menor dos dois que eu encontrei, ele é o menor. Mas ele é o maior que pode ser aplicado nessa peça, porque eu não comprometo o outro. Uma vez que se eu colocasse esse outro momento aqui, eu já teria quebrado por compressão, porque ele é menor. Beleza? Então, esta é a resolução deste exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo. Tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!